Olá Porto Velho, olá Rondônia. Meu nome é Alan Alex, sou apresentador do programa Painel Político e a gente está chegando aí na nossa primeira edição. Nesse primeiro programa, a gente conversou com o senador Confúcio Moura e a gente tratou sobre vários assuntos, incluindo as questões ambientais, que vem afetando seriamente a região de Porto Velho e o estado de Rondônia como um todo. Falamos sobre a crise dos voos, preço de energia elétrica, taxa de juros, enfim, uma série de assuntos. E claro, a gente não podia deixar de fora a discussão sobre a polarização política que tomou conta do país inteiro, de norte a sul, inclusive em relação aos brasileiros que vivem no exterior. Eu espero que vocês gostem desse primeiro programa. É um bate-papo bastante informal. O senador Confúcio Moura, aí, que já foi prefeito de Ariquemes, foi deputado federal, foi governador por 2 mandatos e hoje ocupa o Senado. Estamos aqui com o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, onde ele participa desse primeiro programa Painel Político que a gente está estreando aqui nessa emissora. O senador Confúcio, ele foi governador de Rondônia por 2 mandatos, ele já foi prefeito de Ariquemes, já foi deputado federal, atualmente ele é senador no seu primeiro mandato. E o senador Confúcio Moura hoje se destaca na bancada federal. A gente tem 11 representantes, são 8 na Câmara dos Deputados e 3 aqui no Senado. E ele vem se destacando por ser aí e tem dado um respaldo ao governo federal ali na região norte. Nesse momento que a gente vive uma polarização política intensa, é bem complicado você tomar um lado, uma posição hoje em dia. Mas em conversas com o senador e acompanhando o trabalho dele, a gente percebe que a questão não chega nem a ser tão ideológica, e sim mais por Rondônia do que propriamente por questões de direita ou de esquerda. E tomando exatamente esse assunto como gancho, eu começo a entrevista, senador, perguntando para o senhor a respeito dessa polarização. Agora, no passado recente, 2022, nós tivemos aí um acirramento dela, né? A gente teve uma divisão muito clara sobre essa discussão de direita e esquerda, muita gente tomou posição. Rondônia foi um dos estados onde a direita se sobressaiu, né? Teve uma votação significativa. O senhor percebe, o senhor está enxergando alguma mudança nisso? O senhor acha que a tendência é arrefecer esse debate? E a gente ainda está vivendo um momento mais complicado que diz respeito a essa suspensão do Twitter, né, da rede X, do Elon Musk, com o Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor está vendo esse momento? Bem, toda polarização é profundamente perigosa. A gente entra na polarização, mas não sabe como sai. Realmente há uma radicalização muito grande, uma intolerância muito grande. Há uma linguagem que cada lado utiliza a sua própria linguagem, a sua comunicação. O que um bolsonarista fala entre os seus grupos é um idioma, e já os petistas e outros de esquerda já utiliza no sentido contrário, tem seu próprio idioma. Então, como se fosse vivendo em 2 países, vivendo em 2 países distintos. Parece que a população, que as próprias famílias entre si não são mais as mesmas. Isso é extremamente perigoso, né? Então, a história da humanidade mostra que são nesses momentos de polarização que surgem os grandes conflitos, né? As grandes mudanças, né? As ditaduras, né? Realmente todos os modelos antidemocráticos que podem surgir. Assim, você pode dar uma corrida na história, você vai encontrar justamente esses acontecimentos. Mas aqui no Brasil tudo vai passando, né? A mesma polarização, ela tem um tempo de vida, tem uma existência. E com o tempo isso vai arrefecendo, vai amenizando, e aí entra um presidente de centro, entra um governante de centro. Às vezes ele passa uma temporada ali tocando, como ninguém consegue resolver todos os dramas da sociedade, todos os desejos das pessoas, e no fim da aula da picada ele decepciona. Não tem como você ser 100%. Um governante pode ter uma boa aceitação,
mas com o decorrer do tempo ele perde essa popularidade. E a população vai migrando para lá, para cá, a opinião pública. Aquilo que não me faz bem, eu sou contra. Esse é o princípio básico da sobrevivência das pessoas, né? Mas eu creio que o tempo de uma radicalização é indeterminado. Se um presidente, por exemplo, na Venezuela, já tem quantos anos? Exatamente. Já desde o Chávez até agora, deve estar aí com mais de 20 anos. Então, mas isso passa. Como todas as ditaduras, todas as civilizações têm um período. Os romanos ficaram quase 700 anos. Todas as civilizações também tiveram um tempo longo de sobrevivência. Então é isso aí, mas a gente espera que isso vá passando, a pessoa vai esquecendo essa parte, vai vindo uma geração nova, vai ocupando pensamentos, espaços, e o outro grupo mais radical vai envelhecendo, vai perdendo o pique da discussão de rua, desse tempo, essa teimosia de ficar brigando em rede social, e aí as coisas vão se amenizando gradativamente. Foi bom o senhor ter tocado nesse ponto da questão de rede social. A gente está aí, hoje eu acho que é o 3º dia dessa suspensão do Twitter. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal termina caindo no colo do Supremo os debates que deveriam ter sido feitos aqui pelo Congresso Nacional. A questão da regulação de rede social, por exemplo, é um assunto que já vem de algum tempo, né, e até agora não se tomou ainda, à exceção da LGPD. E eu acho que o senhor tem um projeto também, de 2019, que trata da questão de pessoas que ofendem outras em redes sociais, etc. Não seria a hora do Senado ou do Congresso como um todo sentar para realmente debater essa questão, senador, para a gente colocar achar um ponto de equilíbrio nessa discussão? Nós temos as agências reguladoras, o objetivo dela é a regulação por exemplo, na área das redes sociais, por exemplo, a Agência Nacional como é que fala? Temos a Anatel. A Anatel. Ela regula, normalmente ela tem esse poder de regulação dos meios de comunicação, né? De tanto telefonia quanto outros meios de televisão, tudo ela que regula. Eu creio que o debate no parlamento, as redes sociais entraram nesses últimos anos como fosse um território sem lei. E os chamados os intocáveis, né? Ele pode chegar aí, que o Google e todas as grandes redes mundiais, elas são intocáveis. Ninguém pode fazer nenhuma cócega que ela realmente não permite esse espaço. O direito de defesa, ali dentro, para você tirar uma imagem, uma captura de imagens íntimas assim das redes, é um trabalho, não tem que ir para o advogado, tem que ter juiz para se manifestar, é complexo. Mas nada pode ser assim totalmente desregulado, totalmente livre, não é? Então eu creio que o Congresso, o foro local próprio do debate para poder buscar um caminho para isso é o Congresso Nacional. Então isso, como é um assunto muito polêmico, e o pessoal acostumou a ter essa liberdade de comunicação, eu sei que não é fácil você agradar a todos. Mas nós temos que partir do princípio que deve ter algum país do mundo que já fez isso. A União Europeia, ela multou o Google, o Facebook e etc. O Google chegou a fazer uma campanha no Brasil contra os movimentos de LGPD, né, contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na verdade, aqui no Brasil eles conseguem navegar livremente sem ter nenhum tipo de problema. E quando tem, eles colocam opinião pública, como está acontecendo agora. Exatamente. Então, isso precisa ser regulado. Então, o Congresso, eu sei que é polêmico, é difícil. Tem muitos congressistas que gostam da liberdade também de usar as redes sociais do jeito deles, dos ataques, não é, das fake news. Então, é um mundo novo, admirável e perigoso. Então, mas tem que ser debatido. Para isso que tem audiências públicas, não temos prazo para definir isso, tem leis aqui, eu estou relatando a lei geral do licenciamento ambiental, tem 22 anos, está tramitando nas duas casas. Então,
Você vê que tem leis muito demoradas. Quanto tempo ficou a reforma tributária? Quase 40 anos. E ainda está emperrada. Então, há uma necessidade de iniciar o debate. Quando vai terminar, eu não sei. Mas começando a debater, ouvindo segmentos, ouvindo especialistas, ouvindo os exemplos internacionais, vai configurando um modelo de uma legislação básica e ela nunca ela virá pronta. Ela será feita assim, um substrato e gradativamente ela vai sendo mexida e aperfeiçoada no decorrer dos anos, não é? Então, os países têm que realmente iniciar. Nada pode ser plenamente liberado assim, como fosse assim, eu sou dono do pedaço e acabou a conversa, ninguém mexe comigo e quem ficar ofendido é que se mexa. E corra atrás, né? Corra atrás. Então é isso. Senador, no rastro dessa polarização, a gente também tem uma discussão muito grande no Brasil hoje em relação ao meio ambiente. E Rondônia hoje é um mau exemplo de como se conduzir questões ambientais. O Estado está, pelo menos aí 2 semanas, nós já tivemos mais de 40 voos cancelados por conta de fumaça, mas tem mais de 4.900 focos de incêndio registrados aí nas últimas semanas. A condição do ar está assim crítica, né? A gente está vendo ali todos os hospitais de pronto-socorro e postos de saúde lotados por conta dessas questões respiratórias. E a gente ainda tem o problema do garimpo, que recentemente a Polícia Federal também tocou fogo em mais de 300 dragas ali na região do Madeira. Tudo isso conflita diretamente com as diretrizes ambientais do governo federal, do atual governo federal. Como é que a gente resolve essa solução, senador? Sendo que isso gera uma série de problemas, não só financeiros, como também a questão de saúde pública. No caso de Rondônia, especificamente, a gente teria que desprogramar essa geração da nossa população rondoniense. É uma desprogramação mental. Porque nós estamos indo com a cabeça de 1970. Nossa cabeça ainda está com aquele ímpeto de desmatamento, de eu vou chegar, pegar a minha terra, eu vou desmatar, botar a floresta abaixo, vou jogar capim, vou tacar fogo. E assim, esse é o nosso pensamento da velharada que chegou em Rondônia, né? Naquele momento era o certo, entre aspas. E no decorrer do tempo a gente foi vendo que aquilo não estava correto, desse avanço sobre os recursos naturais para um enriquecimento rápido, ou mesmo avançar sobre terras da União, áreas devolutas, tomar posse daquela terra de maneira ilegal, ser um grileiro de terra, e jogar ali uma fazenda ali dentro, nova ali dentro, e passar a ser dono e ficar esperando, aí forçando políticos para vai lá resolver meu problema. Vamos fazer isso, marca que vai na Assembleia, vem aqui em Brasília, e sempre esperando que um santificado, senador, deputado, quem quer que seja, resolva esses problemas de ilegalidade. Então, isso é uma questão conceitual, que nós estamos vendo agora o preço de tudo isso, né? Por mais que não queira, nós estamos vendo o rio secando, estamos vendo as altas temperaturas, estamos vendo as queimadas excessivas, estamos vendo o pessoal adoecer, os problemas econômicos da questão dos voos, todo mundo voltou a usar de ônibus para vir até Cuiabá. Exatamente. Né? Então, você vê que a gente está passando por um revés de comportamento. Isso vai realmente necessitar realmente de uma conscientização pelo bem ou pelo mal. Mas esses conflitos, eles passam diretamente pelo governante de plantão. O senhor, quando foi governador, por exemplo, criou uma série de reservas que sofreu muitas críticas por isso, sofre até hoje por conta disso, mas não fossem essas reservas, talvez a situação ainda estivesse mais grave. Como é que a gente consegue reverter um cenário da forma como está, sendo que o Estado adotou o discurso de ser proeminentemente do agro, e assim, os grandes produtores, eles já têm áreas deles próprias, já não tem mais essa necessidade de abertura de novas regiões para serem exploradas. Mas como impedir que esses pequenos, esses que estão querendo aventurar, que estão invadem áreas de reserva, invadem outras áreas, como impedir
que isso aconteça, senador? Isso é uma ilusão da posse, né? É uma sedução que as pessoas têm. Um entra e fala, vamos, e vai levando o outro, vai num oba-oba, e as pessoas investem dinheiro nessas áreas para desmatar, para fazer cerca, para fazer sede, para plantar, para plantar. Isso é caro, é demorado. E logo depois eles já veem que não consegue financiamento, que não consegue tirar o boi hoje. Porque o boicote ambiental, o boicote do mau comportamento ambiental, ele vem no bolso, a pessoa sente no bolso. Porque à medida que ele não puder mais, um frigorífico não comprar o boi dele, né, o garrote dele, porque vem de uma área indefinida, sem origem, aí ele começa a reagir, né? Mas nós temos que trabalhar não só o grande produtor, como o pequeno produtor também. Porque lá em Rondônia, infelizmente, e em muitos outros estados, tem esse ímpeto de uma transgressividade que parece que está no subconsciente das pessoas, né? Quando começaram a entrar na região de Lábrea, na divisa com o Acre, com o Amazonas, ali foi uma onda, uma enxurrada de gente do estado de Rondônia e de outros estados que entraram ali para realmente desmatar aquelas áreas todas, e foi a região que mais foi desmatada, que mais sofreu o impacto do desmatamento, foi a região do sul do Amazonas, né? Então isso tudo... Que hoje também o pessoal defende muito a conclusão da BR-319, exatamente. Que vai gerar um outro problema, né? E como é que está essa situação hoje? Né? Hoje ela mesmo, já está no pacote do governo? Hoje mesmo, lá na nossa Comissão de Infraestrutura, o senador Omar Aziz fez uma crítica dura sobre a política do governo não definir logo o projeto da BR-319. Ele acha que a BR-319 hoje já é uma estrada existente. Hoje você pega um ônibus em Porto Velho e vai dormir cedinho, vai dormir em Manaus. Ela está aberta. Então, se você não tem capacidade de administrar uma estrada para que ela efetivamente seja uma estrada parque, porque nas laterais de 400 quilômetros desse trecho, lá é pântano de um lado e do outro. Então ali teria que ser feita uma estrada parque exemplar, é mais cara, ela vai ficar entre 30% e 40% mais cara, mas ela é perfeitamente rastreável, ela é monitorada até pelas Forças Armadas, pode ser feita as entradas e a saída. Todo carro que entra numa boca, ele tem que sair na outra boca. Exatamente. Né? Não tem que fazer aquelas costelas de ocupação e de invasões lá das laterais. Então, uma estrada parque, né, a gente tem poucos exemplos no Brasil e no mundo, mas lá poderia ser uma estrada referência, bem cuidada pelo governo, porque se o governo, um presidente, um governador não consegue manter uma estrada com fiscalização, ele não dá conta de mais nada. Então, essa rodovia, agora com esse plano da seca do Madeira, é mais do que evidente que ela é necessária. Por exemplo, se houver um estrangulamento do rio, e não puder mais fazer a navegação, por onde vai passar essa soja, passar esse milho, passar todas as cargas, o petróleo, tem que ser por terra. Exatamente. Então a estrada, a rodovia, ela tem sua necessidade, tem integração com o estado de Roraima e até um acesso ao Caribe. Então ela é muito importante ali, mas tem que ser uma estrada especial, ela é extremamente especial. Senador, o presidente Lula vem repetindo nos seus discursos que, independente de questões ideológicas, ele investe nas regiões. A gente sabe que tem uma série de propostas, de projetos que estão em andamento já em Rondônia e tem alguns outros para vir. O senhor podia fazer um resumo para a gente do que já foi feito, do que está sendo feito em Rondônia hoje pelo governo federal? Nós estamos com a ponte de Guajará-Mirim já aprovada pelo Tribunal de Contas, já foi aprovado, o projeto já foi elaborado pelo Ministério dos Transportes, já foi para a NTT, foi aprovado, já foi para o tribunal, o ministro Haroldo Cedras foi o relator, o seu relatório foi favorável, o Pleno ratificou, aprovado, e agora retorna ao domínio do Ministério dos Transportes para tomar as providências e dar a ordem de serviço. Então, o presidente Lula e o próprio ministro Renan Filho já podem marcar a data para lançar a obra de em torno de 450 milhões de reais em Guajará-Mirim. Já também o processo
de construção de terceiras faixas e duplicação de alguns trechos da BR, também já deverá, ainda este ano, ser feito o lançamento das concessões. Essas concessões, cada 100 quilômetros uma empresa, ou empresa duas pegar 2 trechos, etc. Mas isso depende de ter empresas interessadas. Tem que ter a viabilidade financeira, né? Financeira. Então, vai abrir o edital, vai marcar datas, vai aguardar, vai abrir os editais, aparecer os interessados ou não. Então, isso não depende assim, do governo. Ele vai abrir, talvez tenha que repetir edital, trechos, para que aconteça esse serviço. Mas a BR-364, nesse 1 ano e meio, ela é um canteiro de obras de Vilhena até Porto Velho. Você pode andar, você vê para e siga em muitos trechos e vê gente trabalhando, e a rodovia está em 85% dela está em ótimo estado. Então ela saiu daquela faixa que só tinha 5% de estado razoável, ela hoje está com uma situação boa, a ótima, em torno de 85%. Poucos trechos estão ainda ainda carecendo de reparos, mas é pouca coisa. Então está indo um bom caminho. Os prefeitos de Rondônia não aderiram bem ao Minha Casa Minha Vida, só umas 3 ou 4 prefeituras matricularam, arrumaram terrenos. Temos 1.456 apartamentos que estavam paralisados há mais de 10 anos em Ji-Paraná, retomaram. Tinha um conjunto habitacional na cidade de Cacoal, já foi concluído, não é? Então, tem assim, muitas obras, tem as obras do PAC agora na área de saúde e educação, creches, está bem aberto, os prefeitos já matricularam, e agora só aguardando mesmo as liberações, os recursos esse ano, nós vamos já fazer a garantia deles para esses projetos do governo federal, em Rondônia. Então, nessa questão de creches, a gente vê que é uma necessidade, principalmente para aquelas famílias que não têm tanta condição, que vivem aí, sobrevivem com uma média de R$3.000, fica bem difícil manter filho numa creche. E a gente também vê que as prefeituras, de uma forma geral, elas terminam não sendo tão ativas quanto deveria nesse quesito, né? Não seria o caso do governo federal talvez tomar a frente para resolver esse tipo de situação? As creches é o seguinte, o governo federal é o zero e vezeiro, o Congresso também para criar obras de infraestrutura, mas não dá os meios de manutenção. E muitos prefeitos estão com a folha de salário lá no limite, ele não tem margem para contratar médicos, gente para as UBS, para as creches. Então, às vezes, ele é tido assim, até como incompetente, porque ele não se manifesta. Mas ele não tem condição de custear essas despesas novas que vão chegando, né? Construir um hospital, construir uma creche, é a coisa mais fácil. Isso é fácil. 2,5 milhões até 5 milhões, você faz uma belíssima creche. Agora, depois você vai encher de gente, vai manter a água, a luz, telefone, enfim, todo o custeio para manter as crianças com alimentação e ambientes adequados. Isso tudo é muito caro. Então, é isso que muitas vezes os prefeitos não se manifestam. A pessoa fala, mas por que o prefeito não quis as creches? Ele queria, o problema é que ele não pode. Mas no orçamento não teria como carimbar essas despesas, esses investimentos? O custeio é competência municipal, né? Por exemplo, a educação, o ensino médio profissional. Agora mesmo foi aprovado o novo ensino médio. O novo ensino médio quer dizer o ensino convencional junto com o ensino profissional. As escolas de Rondônia, do Brasil todo, né? Estão preparadas para o ensino profissional, elas têm laboratórios, elas têm professores habilitados para várias profissões. Se um aluno falar, eu quero fazer tecnologia da informação, tem um professor. Se o outro falar, não, eu quero trabalhar com a política ambiental, temos professores. Eu quero trabalhar, por exemplo, com moda, ou fotografia, ou vídeo, não é? Multimeios, nós teremos professores. Qual será a modalidade, qual será o dinheiro que esses governadores ou prefeitos terão para fazer esses investimentos em pessoal, né, em laboratórios, para acomodar esses
essas profissões que serão escolhidas pelo governo ou pelas escolas, não é? E a ampliação das escolas, tem ampliações. Então, mas a falta de uma continuidade política, uma consistência política no Brasil, termina inviabilizando a maioria dos projetos. Nós já tivemos cursos profissionalizantes no passado, no ensino médio, depois tiraram. O ensino médio é quem mais sofre ao longo desses últimos 30, 40 anos, com essas mudanças que ocorrem, e a gente não tem uma continuidade. Ou seja, vai que o governo atual resolva fazer essas ampliações, esses investimentos. Muda-se o governo, como mudou agora no passado, fez toda uma reforma nova. Não seria o caso do Congresso começar a brecar esse tipo de novas aventuras, principalmente em áreas tão sensíveis quanto a educação, saúde. A gente vê o ensino superior também, as universidades públicas aí ficaram 4 anos praticamente à míngua, né? 6 anos à míngua. Exatamente, o problema do Brasil é a falta de continuidade, a falta de consecução. Um presidente cria com boas intenções um programa, mas os programas às vezes não são nem avaliados, eles não são monitorados. Então, agora mesmo o governo, você está vendo aí, o governo está fazendo alguns cortes nos programas sociais, na Bolsa Família e no BPC, que é o Benefício de Ação Continuada. Então, esses programas têm que ser monitorados por empresas assim, de fora mesmo, de empresas privadas, auditoria, né? Com auditorias que possam avaliar o programa, o seu sucesso ou resultado. Se o programa é bom, ele deve continuar, não é? Mas aqui parece que eu chamo isso de efeito sanfona. Um presidente cria o programa, o outro descria o programa. Então é assim, um faz, um desfaz, um faz, um desfaz. Com isso vai gastando dinheiro, perdendo tempo e a educação caindo a qualidade. O ensino médio, por exemplo, é um fracasso brasileiro absoluto. E não é um fracasso recente, é um fracasso... Não, ele é histórico, né? O ensino médio, ele justamente compreende meninos de 13 a 17 anos. Nesses 13 a 17 anos, a desistência, o abandono escolar, a falta de interesse pelo ensino médio. O que é que eu vou ganhar fazendo o ensino médio? O ensino médio me dá alguma coisa diferente do 9º ano? Eu tenho emprego com o ensino médio? Tenho alguma qualificação? Eu sou um Zé Ninguém no ensino médio. Então, se eu não continuar estudando, o ensino médio, para mim, ele não serve praticamente para muita coisa, como esse sistema normal que tem aí hoje, né? Então, há uma necessidade de se formar o menino, ter uma profissão, para ele ganhar dinheiro, o menino pobre. Ele termina o ensino médio, vai ganhar os seus R$3.000, R$2.500, e aí ele vai ganhando aquele dinheirinho, vai já começando a comprar suas coisas que ele tanto deseja, e lá na frente ele decide se quer fazer, qual é o rumo que ele quer fazer no ensino superior. Ele já mais maduro, daí 4 anos, 5 anos, ele vai decidir, não precisa tanta urgência. E também esse academicismo. Você, não, vou fazer um EAD aí de licenciatura em qualquer área, e gasto aí R$100 por mês de mensalidade, e vou ter um curso superior, ter um diploma. E quantas pessoas estão com diploma, sem uma formação, sem uma qualidade, que não passa em concurso nenhum, que não se habilita, não é? E ele termina ficando no mesmo jeitinho do ensino médio. Para que eu tenho esse diploma aqui, que ele não abre nenhuma porta para mim? Então, é uma necessidade de a gente concentrar fogo mesmo no ensino médio profissional. Os países desenvolvidos, eles investiram pesadamente no ensino médio. E na continuidade dos programas. Depois ele avalia, o próprio garoto lá, ele vai saber o que ele vai fazer depois. Porque ele tem que ter o dinheirinho dele. E ganhando o seu salário, a vida dele vai mudar completamente. Ele é pobre, a família realmente precisa de dinheiro, ele vai ajudar. Ele só tendo o dinheirinho dele para comprar a roupa, comprar o sapato, comprar o livro, pagar o transporte, ir para o cinema, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, um picolé, um sorvete, ajuda já está bom demais, já fica, deixa de pedir aqueles R$10 da mãe, os R$20 no fim de semana, né? Então, isso já demonstra uma autonomia da pessoa, né? Eu tenho um emprego, eu tenho o meu salário, isso é grandioso. Senador, ainda em relação à questão de desigualdades, a gente
aqui no Brasil a gente anda e segue um abismo social imenso. Qualquer cidade que a gente roda nesse país tem pedintes em semáforos, tem pedintes dentro de supermercado. As políticas públicas, por mais ampliadas que elas sejam, elas parecem que não chegam a esse pessoal, ou se chega de forma distorcida. Qual seria a melhor forma da gente tentar corrigir isso? A gente já sabe que existem aí uma série de auxílios, que muitos deles são criticados, inclusive, mas a gente não consegue encontrar um equilíbrio ainda em relação a esse tipo de coisa, porque ao mesmo tempo que essas políticas são ampliadas, a gente também vê muita gente na rua, famílias inteiras morando aí dentro de barracas, em regiões cada vez mais, em condições muito precárias, né? Exatamente, esse cansaço pela permanente condenação à pobreza extrema é uma das causas do fracasso das democracias. A democracia vem justamente, eu fico naquela ilusão, eu não vou encher minha barriga de democracia, né? Eu preciso encher minha barriga de comida, né? Então, falar, não, eu sei que eu preciso vencer os boletos, mas ele sempre pagar vence. os boletos, também esse discurso. Muito bem. Então, é uma das causas dos fracassos. E no capitalismo, infelizmente, há um carreamento de dinheiro sempre para os mais ricos. É como se diz, as águas só correm para o mar. Exatamente. Então, quem é rico, quem é banqueiro, quem é poderoso, parece que todo o esforço, até dos pobres, vai encaminhando para que ele aumente mais a sua riqueza de uma maneira descontrolada. E estabelece um verdadeiro abismo social. E isso, por exemplo, os partidos republicanos, partidos conservadores, falam que cada um tem que trabalhar e se virar e se prover. Já os partidos de esquerda falam, não, o governo é responsável, tem que ajudar, minimizar fome, desemprego e tal. Então, eles já procuram esses programas sociais. E, embora os programas sociais aqui no Brasil, ele foi criado, o Bolsa Escola foi criado, não foi pelo Lula nem pelo Fernando Henrique. Ele foi criado por um prefeito, o primeiro nome dele eu esqueci, mas o sobrenome é Magalhães, lá de Campinas. Ele é que criou, ele que deu dinheiro pela primeira vez no Brasil para um pai mandar o menino para a escola para não ficar engraxando na rua, engraxando sapato ou fazendo servicinhos de rua. Ele conseguiu. Depois dele, aí o Fernando Henrique abraçou, que ele também era do PSDB na época. Ele puxou aquela ideia e criou já o Bolsa Família na época, né? Ele começou, não sei se foi Bolsa Família, era outro nome. O primeiro foi o Bolsa Escola na Prefeitura de Campinas. E o do Fernando Henrique era isso mesmo, com a Comunidade Solidária, e o Bolsa Família. Aí ele veio ampliando. Era o Fome Zero, né? Do Betinho. Aí, Fome Zero já é um programa do Betinho, combate à fome, né? Foi fantástico. O programa vem ampliando no decorrer do tempo, passaram vários presidentes, nenhum conseguiu eliminar. Todos mantiveram ou aumentaram esses programas, né? Eles são responsáveis, assim, por minimizar a situação de fome e de completa miséria, né? Aqueles que ganham até $2 por dia. Eles conseguem minimizar, mas o Paz de Barros, ele fala o seguinte, que o Bolsa Família, por si só, ele não resolverá o problema da pobreza no Brasil. A gente teria que ir desmamando as pessoas que recebem esses benefícios. O governo teria que fazer um investimento na preparação de mão de obra dos filhos, dos adolescentes, jovens, filhos dessas famílias necessitadas. Então, senador, hoje em dia, com o aumento da automação, o investimento cada vez maior em inteligência artificial, na informatização, a mão de obra humana ela vem reduzindo drasticamente. Alguns setores, como o agro, por exemplo, utiliza hoje nessas grandes áreas, utiliza pouquíssima mão de obra humana. As indústrias estão praticamente todas migraram aí para outros países. Como é que a gente vai encontrar um equilíbrio num país aí que tem mais de 200 milhões de pessoas, sendo que grande parte dessa população
ainda vive de comércio, de pequenos comércios. A gente teve a uberização do Brasil aí recente, né, com essa demanda enorme de serviços, que na verdade mantém algumas famílias, mas está longe de ser o ideal que a gente espera para tentar criar uma justiça social. De que forma que o Congresso vem avaliando isso, ou vem tentando minimizar essa questão, ou não tem absolutamente nada disso em discussão ainda? Essas relações de trabalho, elas vão mudando no decorrer do tempo, né? O tempo de Getúlio, da carteira assinada, que andou por muitos anos, ele não existe até hoje. Todo mundo quer a carteira formal, pagar uma pesquisa recente, a previdência e tudo mais. Mas o número já mudou, mas era 40 milhões de informais. Nós temos hoje 108 milhões de pessoas ocupadas. Mas eu vou manter esse número, que ele já está desatualizado, mas 40 milhões são informais, aqueles que se viram na rua. É a manicure, é o camelô, é o vendedor ambulante, é o prestador de serviço, o consertador de fogão, é aquele eletricista que vai para aqui, vai para ali, o pedreiro, o carpinteiro, aquelas pessoas que se viram sozinhas e acostumaram e não querem sair disso. O grande drama é o previdenciário, a idade, lá na frente. Mas há esses caminhos alternativos, por exemplo, esses aplicativos de entrega de comida. Né? A quantidade de gente com moto e bicicleta entregando comida na rua é incalculável nas grandes cidades brasileiras. Aí vem os meios de transporte, como a Uber e outras companhias equivalentes. Então, o mundo vai se revirando. A legislação brasileira de carteira assinada era bem dura, os sindicatos eram bem xiitas, mas hoje eles não dão mais conta de controlar. Hoje, a competição, a sobrevivência, a pessoa vai mesmo para entregar comida no iFood e outras empresas, vai se virar, tem que ganhar o dinheirinho, tem que sobreviver. Então, há um choque entre o legal e o ilegal. E o Congresso não encontrou um mecanismo de acertar a mão em cima de como essas pessoas estão no Uber, falo Uber, mas num sentido amplo. Sim, da uberização do serviço. Aí todos os serviços, né, para poder também dar a garantia de um acidente. Como é que fica essa pessoa? Vai para onde? Uma invalidez, né, um trauma craniano, que a pessoa fica acamada definitivamente. Uma pessoa com um acidente fica 2, 3 anos acamado. Então, ele fica, como sempre, sob a responsabilidade dos pais, da esposa desempregada, que ele talvez fosse o único que trabalhasse, que ganharia um dinheirinho em casa. Então, são ainda indefinições que depende de nós aqui do Congresso Nacional abrir esse debate, essa realidade. Que para muitos é melhor fechar, botar um óculos escuro, bem escuro, para não fingir que não está vendo nada. Mas a realidade é outra na rua. Então, tem que ser visto. E, além disso, você tocou num tema dos desvalidos, por exemplo, o uso descontrolado de drogas, né? O uso de drogas. Até hoje nós não encontramos os moradores de rua. Não se encontrou nenhum estado brasileiro, nenhum governador, nenhum prefeito, uma solução para enfrentamento dos moradores de rua. Né? Por exemplo, a Cracolândia é um desafio. Em São Paulo é um desafio. Todos os prefeitos lutam aquilo, desde a justiça, às vezes, obrigando a força a internação. Aí a pessoa não resolve, volta para a rua e a coisa vai virando um ciclo vicioso eterno, sem solução. Então não tem muitas coisas ainda, muitas dramas sociais não têm saída. O que a gente espera é que as comunidades encontrem solução. Isso é um jogar para os outros uma solução que é de governo. Por exemplo, a CUFA, as Centrais Únicas das Favelas, as organizações sociais, né, que trabalham. Hoje, essas organizações sociais, as ONGs, essas entidades religiosas, elas prestam serviço que o governo não dá conta de fazer. Né? A CUFA hoje, no Rio Grande do Sul, a entrega de comida, ela foi a entidade mais acreditada por todo mundo. Todo mundo queria mandar a sua doação através da CUFA. Porque sabe que se mandar para eles,
Eles executam. É uma coisa séria, né? Séria. E quem são eles? São da favela. São favelados. Pessoas que se organizaram. E estão organizando a vida da pobreza, a vida das comunidades. Porque as comunidades dos morros, das periferias, elas movimentam muito dinheiro. Então tem uma economia própria para eles. Então eles, inclusive, eles estão trabalhando até cartões de crédito, moedas digitais específicas para circular nessas comunidades e prestigiando sempre as economias locais. Há também as grandes campanhas pelo empreendedorismo das comunidades. Eles adquirem, as pessoas pobres se transformam em ótimos cabeleireiros, ótimos costureiros, na área da moda. Tem grandes iniciativas de sucesso. Iniciativas de sucesso, e tem eventos em São Paulo, principalmente, grandes encontros, seminários fantásticos com essas comunidades, apresentando seus feitos. Não é? São gigantescos. Nós temos mandado nosso pessoal aqui aí a São Paulo nesses eventos, para vir com ideias interessantes, para ver que dá para fazer muita coisa a partir das comunidades pobres. Senador, falando em questões econômicas, em Rondônia nós temos 3 situações que são crônicas. Nós temos a questão do valor da energia elétrica, que ele supera em muito o valor do quilowatt em todo o país. É uma conta que não fecha, ela afeta, a conta de energia ela afeta o equilíbrio econômico doméstico. Nós temos a questão dos voos para Porto Velho, que aí é uma crise que já vem se prolongando há bastante tempo. A ANAC, inclusive, esses dias jogou a culpa no judiciário, dizendo que tem muitas ações e, por isso, aumenta o valor das passagens aéreas. Sendo que a gente tem, se existe demanda no judiciário, é porque o serviço não atende como deveria ser, né? E o outro problema, que também diz respeito não só a Rondônia, mas ao Brasil como um todo, são as altas taxas de juros que são praticadas pelo sistema bancário. Onde é que está a luz no fim desses túneis, senador? O primeiro item sobre a aviação, energia, você falou primeiro. O preço da energia é variável de estado a estado. Por exemplo, os estados do sul-sudeste, eles têm energia mais barata. E são os mais ricos, porque eles têm pequenas extensões de redes de transmissão. Quanto mais distante o estado e mais longas as redes de transmissão, mais cara a energia. O Amapá, por exemplo, tem a energia mais cara do Brasil. O Amapá ainda utiliza usina termoelétrica, né? Ele ainda tem usinas termoelétricas, mas eles já estão entrando já no sistema nacional. Mas ainda passaram os vexames há 3 anos atrás muito graves de apagões, então é energia cara. Então, mas em Rondônia nós temos três hidrelétricas e fora as PCHs. Normalmente é pelo preço das redes de transmissão que a gente paga, embutido no preço, né? Então nós temos o Acre, os estados mais pobres têm taxas de energia mais caras. Esse é um assunto que recentemente o Amapá teria um aumento de 16%. Ano passado a gente discutiu isso aqui, 16% da taxa de energia, que já era alta e aumentaria mais 16%. Sendo que alguns estados aumentou 2%, 3%. Né? Então, lá teve que uma interferência da nossa comissão de infraestrutura, e junto com a Anatel, né, para segurar aquilo, porque aquilo já estava em contratos de concessão, que aquele aumento era legal. Mas era imoral. Então, assim, a gente segurou, teve um aumento menor, escalonado, e deu para o pessoal do Amapá respirar. E assim vem também outros estados brasileiros, né? Como Rondônia, o Acre. Eu não sei se o preço, eu não tenho na cabeça esses dados, mas são energias mais caras. Aí você falou também dos voos. Voo, né? Dos voos. Os voos. As companhias aéreas. Os voos, o grande drama deles na pandemia que as companhias pararam de voar. Não tinha passageiro fora. E a maioria das empresas trabalha com aviões alugados, leasing.
Naquela época, eles devolveram muitos aviões para a Boeing e para os proprietários americanos, normalmente. Devolveram os aviões e esses aviões foram colocados em outras rotas. Quando foi a calma daqui, precisava de avião, já não tinha avião disponibilizado. E quando chegou, eles preferiram colocar esses aviões nas rotas de maior demanda. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, nos trechos de maior ocupação. E outro fator que pesa muito é o preço do querosene de avião, o combustível de aviação. A Rondônia baixou para 4% o ICMS O preço do combustível de aviação, ele corresponde a 45% do valor da passagem. Então é o que mais pesa é querosene. E depois os outros encargos, né? Que são as taxas de infraero, tudo aquilo é muito caro. Tudo, por você ir no aeroporto, tudo você vai comprar. Um pão de queijo no aeroporto é um preço, dá para comprar 10 pães de queijo na padaria da rua. Com certeza. Tudo é caro dentro do aeroporto, né? Então tudo é caro porque tudo ali é caro mesmo. Então, a aviação ainda nós não temos solução. Cabe, por exemplo, aos governadores, já estão fazendo, como você falou, 4%. Já é um alívio muito grande para esse voo. Nós estamos tentando aqui, é uma proposta até do senador Petecão, que é vizinho aqui de gabinete, e do senador Alan Rick do Acre. Eles estão querendo, chamado de que ele usa o termo de, seria assim, os voos internacionais para o Peru, para a Bolívia, para o Chile, que passam sobre a nossa região, eles pudessem baixar ali, entendi, quando viesse para cá, e fazer um voo e pegar os passageiros de Rio Branco, de Porto Velho, de Manaus e trazer para cá. Para uma conexão. Conexão, né? Seria essa cabotagem, essa aviação de cabotagem, né? Que alguns países têm, o Chile tem a cabotagem, e o México tem a cabotagem, e outros países também têm. Isto é, abre os ares para as viações que passam aí por cima, poder pousar aqui e fazer um transporte ordinário de passageiro. É uma alternativa desesperada, mas é uma reação contrária, pesada, das empresas nacionais. Não quer nem que fale nisso. Então, um lobby dentro do Congresso para que esse projeto não ande. Claro. Embora já passou para a nossa comissão, foi aprovado na minha comissão, que é a Comissão de Infraestrutura, já passou por lá. Agora ele deve estar no plenário já para votação. Aí vai à Câmara. Pelo jeito ele vai passar, né? Está indo muito bem. É porque é um gargalo no Brasil, né? Então seria uma alternativa para os voos até que se resolva o problema da aviação mesmo correta. Olha, eu cansei de viajar para Brasília por Manaus. Ia para Manaus para Brasília. Hoje já não tem mais esses voos Porto Velho e Manaus. Tem um retrocesso imenso. Para você ir a Manaus, você tem que ir a São Paulo pegar um voo para Manaus. Exatamente. Você veja que é um disparate. Disparate, sacrifica muito o passageiro, aumenta as suas despesas, o seu tempo, e perde a agilidade de você ir ali em Manaus e voltar no outro dia. Não dá para fazer Daí as ações judiciais. Aí está aí as ações judiciais, né? Você falou energia, falou aviação, e foi isso. Taxa de juros no Brasil todo, inclusive agora deve mudar aí o presidente do Banco Central. Né? A taxa de juros, com independência e autonomia do Banco Central, o Banco Central é uma instituição que regula a moeda nacional. Então ele segura a moeda. E para segurar a moeda valorizada ou valorada, a gente precisa de inflação baixa. Né? E a única maneira de segurar a inflação é o juro alto. Então, o juro alto do Brasil é para conter a inflação na meta, entre 3% e 4%. A inflação, depois da pandemia, aumentou no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Os juros dos Estados Unidos nunca tiveram tão alto. Aí, 4%, 5% ao ano. Mas o nosso beira 500%, se for colocar cartão de crédito, cheque especial, nosso juro é surreal. Em torno de 10,5% hoje a taxa Selic. Então você imagina o custo do dinheiro, tá? Muito alto para pegar dinheiro emprestado. Não é?
E isso impede o crescimento, isso, né? Investimento em novas áreas. E aumenta o endividamento do país. Com taxa de juro elevado, todos os contratos internacionais são firmados com base na Selic, no dólar e na Selic. Quando você desbalanceia juro e inflação, você faz com que a moeda também, o dólar, seja valorizado, aumenta o valor do dólar. Aí os contratos de quem deve em dólar fica cada vez mais difícil de pagar. Cada vez mais difícil. Você faz um contrato por R$4 o dólar e depois se ele vai para 5,6% ou 6%, a dívida aumenta 50%. Aí desespera o tomador do empréstimo. Então são fatores que realmente o Banco Central trabalha sem a influência política. Eu achei que esse projeto foi muito bom, dar essa autonomia ao Banco Central para ele ter essa independência, embora a nomeação do presidente do Banco Central é feita pelo presidente. Mas os seus mandatos não coincidem. O mandato do Lula não coincide com o futuro presidente Galípolo, se ele passar na sabatina aqui no Congresso, no Senado. Mas não seria mais inteligente que o presidente do Banco Central não fosse uma pessoa com relações, por exemplo, com o sistema financeiro? Porque ele termina sempre puxando a sardinha para o lado dos bancos, não? Normalmente essas pessoas, os economistas, eles têm alguma relação na sua vida com o sistema financeiro. Ou eles trabalham para bancos, ou eles trabalham para as empresas corretoras, ou eles montam seus fundos de investimento, ou eles trabalham com professores universitários, mas sempre influenciando o comportamento. Então, não tem como você falar assim, aqui não pode ser um financeiro. Normalmente essas pessoas são da área econômica. Não obrigatoriamente o sistema financeiro, mas estão relacionados com o sistema financeiro. Mas os nossos últimos presidentes do Banco Central, desde do Temer, todos eles foram ligados. Foi o Henrique Meirelles, eles vinham sempre por causa do conhecimento que eles têm. Eles detêm um conhecimento muito grande, então eles sabem até o vocabulário do rico, o vocabulário do banqueiro, o vocabulário, enfim, do sistema financeiro. Então, isso não é fácil para pegar uma pessoa que não seja do sistema para dirigir um banco central, não é? Então, tem que ser um economista ou uma pessoa ligada ao setor financeiro com alguma especialidade nessa área. Senador, o nosso tempo está acabando. Eu tenho só mais uma pergunta para o senhor, antes da gente fazer as considerações finais. Ela diz respeito a essa celeuma que tomou conta do Brasil envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Aqui na casa tem discussões sobre o pedido de impeachment de ministro, tem discussão sobre estabelecer um período de mandato para cada ministro e não ser um cargo vitalício. No meio disso tudo, a gente tem o debate político que tomou conta do judiciário como um todo e, ao mesmo tempo, a gente vê o judiciário tentando se defender da forma que pode, seja aplicando a legislação ou seja tomando algumas medidas aí que seriam em tese mais drásticas, mas até onde se sabe todas dentro do que a lei estabelece. Como é que o senhor está enxergando essa situação do Supremo Tribunal Federal? Aqui já foi discutido, inclusive, a abertura de CPI, lava-toga e etc. Como é que está esse momento hoje aqui no Senado? Bem acalorado, bem difícil. Ontem mesmo teve uma sessão especial para homenagear um grande produtor de caju, lá do Ceará. E ela foi 6 horas de duração, começou às 16, foi para acabar às 10 e virou só o Supremo Tribunal Federal. O caju ficou... O caju ficou depois. O caju seria 20 minutos, daria o suficiente para homenagear esse grande empresário do ramo do caju. Mas virou o Supremo Tribunal Federal. Olha, antes do Bolsonaro, ninguém nem sabia o nome de ministro. Exatamente. Ninguém sabia quem era ministro, quem era Alexandre de Moraes, quem era Gilmar Mendes, ninguém nem sabia quem existiam. Porque assim deve ser uma Suprema Corte, bem apagada. Mas a Suprema Corte ela também não ajuda a jogar gasolina nesse debate quando a gente vê, por exemplo, ministros dando entrevistas e provocando essa... Depois da televisão, no Poder Judiciário, e que as sessões são transmitidas, virou também um show. Né?
Isso... A gente vê debates, votos longuíssimos. Exatamente, né? Então virou um certo espetáculo de mídia, né? E também o judiciário entrou muito, depois do presidente Bolsonaro, entrou com as manifestações do 8 de janeiro, ele foi muito atuante na defesa da democracia. E com isso ele adquiriu uma antipatia da metade do povo brasileiro, que a metade era bolsonarista. Verdade. Então todo mundo era radicalmente contrário a ele. E passaram a hostilizar o Supremo Tribunal Federal. Então isso vai demorar muito a passar. Enquanto estiver polarizado, não tem jeito. Porque aí o Supremo tem que tomar posição. E a maioria das decisões do Supremo, ele não entra nesse jogo porque quer. É porque foi motivado. Houve uma provocação, alguém fez uma denúncia, e foi passado para um ministro relatar, o ministro tinha uma causa, uma demanda para responder, e aí vem a polêmica toda, né? Porque eles entram realmente por omissão, grande parte do Congresso Nacional. E o que tem de concreto hoje em relação a essa discussão sobre mandato de ministro? Tem muitos projetos em andamento, propostas de emendas constitucionais em andamento, ainda paralisadas, sobrestadas nas casas, na Câmara e no Senado, né? Mas é um tema emocionante, assim, que realmente o mandato... Por que um presidente tem mandato e um ministro do Supremo é vitalício? Entra ali um menino de 40 anos e sai com 75. Né? Então, realmente é difícil de justificar essa perenidade, essa vitalicidade, essa monarquia, entre aspas, que existe no Supremo. E o senhor acha que muda isso? Eu acredito que devido ao conservadorismo que existe ainda dentro das casas, embora a opinião aqui hoje a oposição é majoritária, principalmente na Câmara. E através, se passar isso, for cair lá, eles pautam e votam e passam. Aprovam. Aqui no Senado, eu também acho que aqui nós não temos assim, uma maioria declarada. É assim, tem 24, 25 de oposição, né? Mas se tiver apoio de outros, pode também dar uma virada. Eu acho que um mandato é mais simpático. A questão do impeachment de presidente, de ministros, tudo pode acontecer a qualquer tempo. Já tivemos impeachment de presidente, por que não pode ter impeachment de um ministro? Pode também, desde que tenha uma motivação, uma causa que justifique, o Senado pode abrir. O Senado que é competente para fazer esse trabalho. Exatamente. Não é? Então, o assunto hoje está na mídia, todo dia a dia. Hoje você abre qualquer emissora, qualquer programa jornalístico, fala em Elon Musk, né? O Musk e Alexandre de Moraes. O dia inteirinho falando, esses últimos 4 dias só deu eles dois. É verdade. Se tivesse hoje uma eleição aí, os dois iam disputar a eleição. Em pé de igualdade, né? Só está dando os dois na mídia nacional. Então, são temas muito polêmicos, mexem com a vida das pessoas. Eu nem vou entrar no mérito disso aí, que é tão complicado a gente posicionar. Mas, por exemplo, a antena do Starlink, do satélite, como é que acaba com ele hoje, na Amazônia? Todo mundo lá já comprou o Starlink. Todo mundo tem o Starlink na caminhonete, do agro. Exatamente. Ele vai para o meio do mato e está lá com o Starlink lá dentro. É uma internet maravilhosa, boa, e não é tão cara. Então, ele veio trazer uma solução para o isolamento digital na Amazônia, que é 2/3 do território nacional. Hoje, lá, as comunidades já estão utilizando, comprando, cotizando e pagando as suas antenas. Né? E o satélite é bom, é baixo, de baixa altitude, a resolução é excelente. Então, é um assunto que não vai perdurar. Mesmo com o bloqueio judicial, o ministro vai ter algumas atenuantes, algumas ações contraditórias, e, enfim, o pleno vai julgar de bom senso que realmente isso tem que corrigir, desde que o proprietário faça alguns ajustes pequenos para ele poder ganhar seu dinheiro, que é empresário, e continuar prestando um serviço relevantíssimo e importantíssimo para o Brasil. Senador, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. É um agradecimento muito grande por essa oportunidade de fazer esse primeiro programa para você, que ele seja abençoado, que dê tudo certo
no seu programa, que ele caia no gosto da população, que seja um programa sério, bacana. Eu me lembro, eu estava comentando com você aqui na abertura, em 2010, eu em Porto Velho, você tinha um programa de televisão, você me deu a oportunidade de me entrevistar, como estamos me entrevistando aqui hoje. Eu era um grande desconhecido em Porto Velho, você não sei porquê, você me abriu um espaço imagina. para o caboclo lá do interior de Ariquemes, né? Prefeitinho do interior, chegar em Porto Velho e falar que queria ser governador naquela época. Ninguém acreditava em mim, né? É absolutamente impossível acreditar. Então, mas deu essas viradas e as circunstâncias foram favoráveis. Queria agradecer por aquela primeira entrevista lá e por essa primeira entrevista do seu programa aqui hoje. Muito obrigado e boa sorte. Só para a gente não fugir do assunto política regional, o senhor é candidato? Olha, eu não me posicionei de jeito nenhum. Eu estou ainda observando, eu tenho mais 2 anos e 4 meses para frente. Eu estou velho já. Eu sou o político mais antigo de Rondônia hoje com mandatos, né? Então eu estou me avaliando ainda. Eu vou terminar esse mandato com 79 anos. Então eu tenho que pensar bem direitinho se eu vou ter gás, né, para realmente entrar numa campanha, né? E verificar também o comportamento do eleitorado de Rondônia, né? Da radicalização, porque eu estou nessa situação de apoio ao presidente Lula. Foi o primeiro comentário que você fez na entrada do programa. Não, porque eu sei do PT, não sou do PT, você sabe que eu não sou. Eu sou do MDB, sempre fui do mesmo partido. Mas é uma questão de, seria assim, como é que um Estado pequeno terá 11 parlamentares contra o presidente? Exatamente. Como é que tem que ter menos um para apanhar, né? E esse um sou eu. Eu me coloco à disposição de Rondônia para esse imenso sacrifício que é ser realmente apoiador do governo, mas nós estamos dando uma política de resultados. Vocês estão vendo o trabalho, né? Nós não estamos deixando o Rondônia de fora dos investimentos federais, né? De jeito nenhum. Então eu estou aqui para esse registro, né? Muito obrigado a todos. Tem outra oportunidade. Boa sorte. Obrigado, senador. Esse foi o senador Confúcio Moura. A gente conversou com ele aqui nesse nosso primeiro programa e a gente se vê na próxima semana. E essa foi a primeira edição do nosso programa Painel Político via Brasília. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente está de volta aí com novos entrevistados. Fiquem todos com Deus e um grande dia para vocês.